Em outubro de 1347, as águas do Mediterrâneo trouxeram algo muito pior do que piratas ou tempestades para a costa da Sicília. Um navio genovês, vindo do distante Mar Negro, atracou lentamente no porto de Messina. Os moradores que se aglomeravam nas docas observavam a embarcação com uma desconfiança crescente. As velas estavam rasgadas, o convés estava silencioso e um odor fétido de morte e podridão exalava dos porões de madeira. Quando as autoridades finalmente ganharam coragem para subir a bordo, depararam-se com o cenário de um pesadelo absoluto. Quase toda a tripulação estava morta. Os poucos marinheiros que ainda respiravam agonizavam de dor, com febres ardentes, tossindo sangue e cobertos por bizarros inchaços negros do tamanho de maçãs. O som de tosses abafadas ecoava pelos corredores escuros, misturando-se ao farfalhar inquieto de centenas de ratos famintos que se multiplicavam sem qualquer controle. As autoridades ordenaram que aquele navio fantasma fosse expulso do porto imediatamente. Mas o erro já tinha sido cometido. Pelas cordas do navio e pelos becos escuros de Messina, os ratos escaparam, desaparecendo na penumbra das vielas. Nas costas desses roedores viajavam pulgas portadoras de uma bactéria mortífera. A promessa de riquezas e especiarias ofuscou o receio dos homens, e ninguém poderia imaginar que aquela chegada anunciava a catástrofe mais devastadora de toda a história humana. Para entender como este apocalipse foi possível, precisamos olhar para o mundo medieval de 1347. Era um período de enorme expansão. As cidades cresciam a um ritmo alucinante e as rotas comerciais prosperavam, atraindo multidões em busca de uma vida melhor. Mas o brilho deste progresso escondia uma realidade sombria e nojenta. As ruas de cidades como Paris, Londres e Florença eram estreitas, sujas e fervilhavam de atividade. O lixo e os dejetos humanos acumulavam-se a céu aberto, atraindo legiões de ratos. O ar era permanentemente pesado, impregnado pelo cheiro acre de podridão e suor. Sistemas de esgoto e redes de água potável eram coisas que praticamente não existiam. A densidade populacional brutal transformou estas áreas urbanas num barril de pólvora, o ambiente perfeito para a proliferação de qualquer enfermidade. No campo, a situação não era muito melhor. Os camponeses enfrentavam jornadas extenuantes, vivendo aglomerados em cabanas de madeira e palha, completamente sem acesso a cuidados médicos ou saneamento básico. A fome era uma ameaça constante, dependente de colheitas imprevisíveis. A sociedade medieval era, na sua essência, extremamente vulnerável, só precisava de uma faísca para arder. O épico do terror começou na distante cidade de Cafa, na Crimeia, atual Ucrânia. A cidade estava sendo brutalmente sitiada pelos exércitos mongóis, mas os próprios invasores começaram a cair, dizimados por uma epidemia misteriosa. Percebendo que iam perder o cerco não pelas espadas, mas pela doença, os mongóis recorreram a uma estratégia macabra e desesperada. Usando catapultas gigantes, eles lançaram os corpos apodrecidos dos seus próprios soldados infectados para dentro dos muros da cidade de Cafa. Foi, muito possivelmente, o primeiro ataque com arma biológica da história da humanidade. A chuva de cadáveres não só espalhou a infecção pelas ruas, como provocou um impacto psicológico aterrador nos habitantes. A visão dos corpos em decomposição a voar sobre as muralhas, o cheiro nauseante e a consciência de que a morte era inevitável criaram uma atmosfera de desespero e resignação absoluta. A morte pairava no ar, invisível e implacável. Em pânico, comerciantes genoveses fugiram de Cafa nos seus navios, levando consigo a praga letal para o Mediterrâneo. Ao longo do ano de 1348, a doença alastrou-se como um fogo incontrolável. Os mercadores em fuga levaram o mal invisível através das rotas comerciais, alcançando a França, a Espanha, a Alemanha e a Inglaterra. Relatos vindos do Oriente falavam de um cenário apocalíptico na Rota da Seda, cidades inteiras abandonadas ao silêncio, campos sem qualquer sinal de vida e montanhas de corpos empilhados nas margens das estradas. Contrair esta doença era uma sentença rápida e sem piedade. Em muitas casas humildes, crianças choravam pelas frestas das portas ao verem as suas mães tentarem, em vão, acordar pais que já não respiravam. O som dos sinos fúnebres ecoava incessantemente, fundindo-se com os gritos de agonia que rasgavam o ar das ruas. Os doentes desenvolviam inchaços negros e dolorosos, os chamados bubões, que supuravam sem parar. A mortalidade era tão avassaladora que não havia espaço para a recuperação. Estima-se que, num curtíssimo período, a peste dizimou entre 30% a 50% de toda a população europeia. Algumas regiões mais densas chegaram a perder até 70% dos seus habitantes. Vilas inteiras simplesmente desapareceram dos mapas, engolidas pela mortalidade implacável. O mundo medieval desmoronou. Um cronista da época relatou o horror com uma frase gélida. Os mortos eram tantos que não havia espaço para enterrá-los. Muitos corpos eram empilhados em valas comuns, enquanto outros permaneciam abandonados nas ruas. Famílias inteiras deixaram de existir, reduzindo milhares de casas e fazendas a ruínas silenciosas e abandonadas. Neste cenário de fim de mundo, o comportamento humano atingiu seus extremos. A famosa obra Decameron, do escritor Giovanni Boccaccio, detalha com precisão a loucura que se apoderou das pessoas diante do caos.
Os poucos sobreviventes vagueavam sem rumo entre as pilhas de cadáveres. Alguns entregaram-se ao hedonismo absoluto, procurando prazeres passageiros e festas loucas como uma forma de fugir da morte iminente. Outros, em contrapartida, trancaram-se nas suas casas, isolando-se num estado de apatia e esperando o fim com resignação. Na próspera cidade de Florença, a vida e a morte coexistiam de maneira doentia e irreconciliável. Relatos contam que banquetes luxuosos aconteciam a poucos metros de corpos que se decompunham nas calçadas. A linha que separava o sagrado do profano simplesmente desapareceu, e o instinto animal de sobrevivência sobrepôs-se a todas as leis morais. As autoridades locais ordenaram o isolamento de bairros inteiros, mas o pavor era muito maior do que qualquer ordem real. Pais e mães fugiam, abandonando os próprios filhos e familiares idosos à própria sorte para não serem contagiados. E o desespero pariu o fanatismo. Sem saberem o que era uma bactéria, as pessoas procuravam culpados. Grupos radicais conhecidos como flagelantes percorriam as cidades, chicoteando as próprias costas até sangrarem, clamando por uma misericórdia divina que não chegava, enquanto multidões aterrorizadas os seguiam em preces. A ignorância gerou monstros. Judeus, leprosos e minorias foram caçados nas ruas, acusados de envenenar os poços de água e de trazer a praga por feitiçaria. Aldeias inteiras de inocentes foram queimadas e destruídas em ataques de pura histeria coletiva. A pressão psicológica era tão esmagadora que o pânico se transformou em delírios sobrenaturais. Boatos sobre vampiros e criaturas místicas começaram a assombrar as mentes perturbadas da população. Mas a verdadeira besta que assolava o continente não tinha presas nem bebia sangue. Era um micro-organismo invisível que nenhum ritual mágico, fogueira ou reza podia deter. E enquanto os humanos se matavam por medo, os ratos continuavam a multiplicar-se no escuro. No meio deste matadouro continental, algumas figuras tentaram combater o impossível. Surgiram os icônicos e perturbadores médicos da peste, cobertos dos pés à cabeça em pesados sobretudos de couro e ostentando sinistras máscaras com formato de bico de pássaro. Eles percorriam os becos infestados. O bico das máscaras era preenchido com ervas aromáticas para afastar a teoria dos ares ruins, uma crença que, curiosamente, levou a práticas rudimentares de ventilação e limpeza. Muitos destes médicos eram charlatões, mas houve exceções. Guy de Chauliac, um renomado médico francês, arriscou a própria vida a cuidar dos infectados e a documentar os sintomas com uma precisão cirúrgica para a época. Numa das suas cartas mais comoventes, ele descreve a profunda aflição de tentar salvar uma jovem camponesa com os terríveis bubões nas axilas. Chauliac só pôde assistir impotente enquanto ela sucumbia nos seus braços, murmurando as suas últimas palavras: "Porque Deus nos abandonou." Com a medicina impotente, os governantes tomaram medidas autoritárias. O poderoso Doge de Veneza decretou uma lei inédita. Todos os navios vindos de portos suspeitos teriam de ficar ancorados e isolados durante 40 dias antes de qualquer pessoa ou mercadoria desembarcar. A palavra italiana quaranta, que significa 40, deu origem ao termo quarentena. A política gerou protestos furiosos dos mercadores que perdiam dinheiro, mas a determinação do Doge manteve-se firme, plantando a semente dos conceitos modernos de saúde pública. Quando o banho de sangue da peste negra finalmente começou a recuar, o mundo estava irreconhecível. A Europa, um dia vibrante e cheia de possibilidades, encontrava-se perdida nas sombras da sua própria devastação. O impacto não se limitou aos mortos. As economias entraram em colapso total. As rotas comerciais ficaram desertas e as plantações apodreceram no campo pela ausência absoluta de trabalhadores. O mercado de escravos floresceu temporariamente, com os ricos a tentarem comprar força braçal para substituir os mortos, mas nem o comércio de carne humana foi suficiente para travar a ruína econômica. Mas a história tem uma ironia cruel. A morte em massa, paradoxalmente, foi o catalisador do renascimento humano. A queda vertiginosa da população acelerou a dissolução do sistema feudal, a velha ordem que durante séculos manteve os camponeses subjugados na Idade Média. De repente, a mão de obra tornou-se escassa e extremamente valiosa. Os camponeses que sobreviveram perceberam o seu novo poder e começaram a exigir salários, terras e melhores condições de vida, fomentando revoltas históricas como a Rebelião de 1381 na Inglaterra. O enfraquecimento dos senhores feudais abriu espaço para um novo mundo centrado no comércio urbano. À medida que o pó assentava, cidades em França e na Península Itálica emergiram como novos polos de inovação, impulsionando a ascensão de uma classe mercantil rica e influente. A tragédia também forçou uma revolução intelectual. A confiança cega nas abordagens supersticiosas e na autoridade religiosa tradicional desmoronou. As pessoas questionaram por que rezar não salvou os seus filhos. A transição foi lenta, mas figuras brilhantes como Paracelso e Andreas Vesalius começaram a desafiar os dogmas antigos, promovendo a ciência e o estudo real do corpo humano. O método científico começou a ganhar força. A impressão de livros garantiu que as lições brutais deixadas pela praga fossem preservadas e partilhadas.
Este questionamento profundo das normas sociais pavimentou o caminho para o Renascimento, a era de ouro da arte e do conhecimento. A praga jamais desapareceu por completo da face da Terra. Surtos terríveis continuaram a assombrar a humanidade, como o Grande Surto de 1665. Foi durante esse ano sombrio que um jovem estudante universitário, forçado a isolar-se no campo para escapar à morte, usou o tempo de quarentena para estudar a gravidade e a ótica. O seu nome era Isaac Newton. A peste negra não foi apenas uma catástrofe, foi o purgatório que forçou o mundo medieval a evoluir. Mostrou que o progresso cobra sempre um preço e que, por baixo da ilusão de controle que temos, somos sempre reféns das engrenagens implacáveis da natureza.